Cronograma Bíblia Todo Dia, hoje Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos ler hoje nesse trecho sobre Jesus e a tradição judaica. Nessa situação, nós vamos ver que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus foram criticados, porque os fariseus perceberam que em uma certa situação os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Como a própria epígrafe nos diz, isso era uma tradição judaica, ou seja, todos os judeus ali faziam assim, lavavam as mãos de comer. Isso para eles era um ato religioso. E aí, quando eles percebem que os discípulos de Jesus não fizeram isso naquela ocasião, eles perguntam, por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus vai replicar: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? O que o Senhor Jesus está dizendo? Por que vocês falham tanto? Por que vocês observam a lei, mas vocês também falham? Não é verdade? E aí o Senhor ele vai aqui explicar algumas situações e ele vai dizer no versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai falar sobre uma profecia de Isaías. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E é nisso que o Senhor também ele vai explicar que o que torna o homem impuro não é o que entra, mas o que sai. Por quê? Porque ele vai dizer assim, lá no versículo 17, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? O Senhor está falando de algo natural do ser humano, nós comemos e depois vai sair, não é verdade? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E aí é que entra esse versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e calúnias. Nós temos a mania de romantizar o coração. Nos filmes, nas novelas, nos livros, o coração ele é romantizado como a parte boazinha do nosso corpo, do coração que sai o amor, do coração que sai as coisas boas. Mas o Senhor Jesus diz completamente diferente. É por isso que nós temos muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado. Quando nosso coração ele está pedindo algo. Às vezes as pessoas dizem assim, eu fiz isso porque o meu coração estava pedindo. O nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, a Bíblia também vai dizer. E por que isso? Porque do coração, versículo 19 vai dizer, saem os maus pensamentos, os homicídios, saem coisas ruins do nosso coração. Então nós temos que ter cuidado com isso. É nisso que o Senhor Jesus vai dizer. A comida que meus discípulos comem, em outras palavras, é isso que Jesus está explicando. As comidas que os meus discípulos comem sem lavar as mãos não estão os tornando impuros. Mas o que vocês estão deixando sair de dentro de vocês, como a hipocrisia, o julgamento, vocês se acharem mais santos do que outros, isso torna vocês impuros. As palavras que vocês estão proferindo contra outras pessoas, isso estão tornando vocês impuros. Jesus estava querendo explicar que aqueles religiosos da época, eles tinham tanto cuidado em lavar as mãos antes de comer para não se tornarem impuros, mas eles estavam impuros, porque dentro deles estavam saindo coisas ruins, coisas maus. Então hoje é da mesma maneira. Cuidado com o que sai do seu coração, cuidado com o que você cultiva no seu coração. Aquilo que sai de dentro de nós revela o que nós temos dentro de nós. Às vezes você está olhando para a vida do outro, julgando a vida do outro, e isso está revelando algo que está podre dentro de você. Então é nisso que o Senhor vai dizer, que o que torna o homem impuro não é o comer sem lavar as mãos, mas deixar tudo isso do nosso coração sair, sem controlar, sem discernir, sem vigiar, é o que torna um homem impuro. Tá bom? Então essa é a explicação de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.